Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Bem, o mercado opera em queda agora pela manhã, estendendo o movimento negativo de ontem com a alta dos juros futuros nos Estados Unidos e na expectativa pela prévia do PIB do terceiro trimestre americano. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou negativo, exceto pela China, onde o mercado ficou mais positivo, reagindo ao aumento dos estímulos fiscais do governo para aliviar o setor imobiliário. Lá na Europa, o viés é de queda, com os investidores por lá aguardando a decisão de juros do Banco Central Europeu, que sai hoje. A expectativa é de manutenção da taxa nos 4% ao ano, dado que as maiores economias lá na Europa já vêm sinalizando uma queda no ritmo de atividade, mas ao mesmo tempo a inflação lá segue bem acima da meta dos 2% ao ano. Nos Estados Unidos, ontem o fechamento ficou negativo, o Dow Jones caiu 0,32%, S&P caiu 1,43% e o Nasdaq ontem fechou com queda de 2,43%. O destaque ficou para a queda de quase 10% para as ações do Google, depois que no balanço da empresa, a linha de receitas no segmento de computação em nuvem ficou bem abaixo do esperado. Já depois do fechamento de mercado, a Meta, que é a controladora do Facebook, também divulgou números que foram considerados positivos, mas as projeções para os próximos trimestres acabaram ficando abaixo do que o mercado estava projetando, o que fez as ações caírem já no aftermarket. As taxas de 10 anos lá no mercado americano voltaram a subir, o que também prejudicou o ambiente de negócios para as ações, e essa alta de juros veio logo depois da publicação das vendas de casas novas, que veio bem acima do esperado e sinalizou uma alta no nível de atividade, o que tende a pressionar a inflação e, por sua vez, as taxas de juros. Ontem também teve discurso do presidente do Fed, do Jerome Powell, mas como ele está agora em período de silêncio, ele acabou não tocando muito no assunto de juros nem inflação. Na política, depois de 3 semanas sem um presidente na Câmara dos Representantes, os deputados lá nos Estados Unidos elegeram o republicano Mike Johnson, que é o novo presidente da casa lá no mercado nos Estados Unidos. A expectativa agora vai ficar para a publicação do PIB do terceiro trimestre, que está na agenda de hoje lá nos Estados Unidos, e também a expectativa pela inflação ao consumidor que sai amanhã, medido pelo PCE. Essas duas informações devem afetar diretamente as expectativas de juros. Atualizando aqui os índices agora, S&P Futuro cai 0,5%, Eurostoxx 600 cai 0,75%, FTSE de Londres também cai 0,55%. No Japão, hoje o Nikkei fechou o dia com queda de 2,22%, e na China o Xangai Composite subiu 0,48%. DXY, dólar index, está subindo 0,22% e os juros de 10 anos do mercado americano aliviando um pouco, com queda de 0,04%, mas ainda cotado aos 4,95% no anualizado. O petróleo está caindo agora de manhã, o petróleo Brent agora está caindo 1,4%, isso depois de operar em alta ontem, respondendo ao conflito lá em Israel, que pode acabar envolvendo outros países lá no Oriente Médio e afetar o lado da oferta da commodity. O minério de ferro hoje subiu lá na China, também respondendo ao anúncio do governo chinês de mais estímulos para o setor imobiliário. Com isso, lá em Dalian, hoje o minério subiu 0,69% e fechou nos $119,73 a tonelada. Por aqui, ontem o Ibovespa terminou o dia em queda de 0,82% e fechou nos 112.830 pontos. Dólar comercial subiu um pouco, alta de 0,2% e fechou cravado nos R$ 5. Os juros por aqui fecharam sem direção única, caíram na ponta mais curta, mas fecharam com alta nos vencimentos mais longos da nossa curva. Os ativos aqui tiveram um certo alívio, principalmente depois que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que ia pautar o projeto de taxação das offshores e dos fundos exclusivos. Acabou sendo aprovado já ontem no período da noite, o que em tese pode melhorar um pouco o lado fiscal aqui no nosso mercado local. Nas ações, o destaque ficou para o tombo de 10% para as ações da WEG, que reportou um aumento no lucro líquido na publicação do seu balanço, mas na linha de receitas o número ficou abaixo do que o mercado estava projetando. Pão de Açúcar ontem também teve queda forte de 6%, refletindo a queda nos números do balanço de Carrefour, que também caiu ontem 2%. Já na ponta positiva, quem acabou subindo mais no Ibovespa foi a Magazine Luiza, que reverteu uma queda forte, que ao longo do dia chegou a bater uma queda de 7%, acabou revertendo, fechou com uma alta ontem de 2,13%. E para fechar, a agenda de hoje aqui tem um destaque na publicação do IPCA 15, que tem expectativa de vir com uma alta de 0,2% na comparação mensal. Também vai sair por aqui hoje os preços ao produtor e o fluxo cambial estrangeiro. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.